Sejam muito bem-vindos ao Direita Nova York, o podcast que não abaixa a cabeça nem para Maduro e muito menos para Moraes. No episódio de hoje, vamos direto para Caracas, onde 5 opositores do regime chavista foram resgatados, numa operação digna de filme de Hollywood. E não era o Brasil os heróis da história, não. Muito pelo contrário, quem aparece como protagonista da história é os Estados Unidos da América, que faz figuração desastrosa, é lógico, o governo Lula. E claro, com o nosso comentarista oculto Xandinho, já está aqui afiando a língua. Adriano também está conosco, direto aqui de Nova York, então segura aí porque hoje o bicho vai pegar, né? Adriano, explica para nossos ouvintes quem eram esses 5 opositores, por que estavam na Embaixada Argentina e o que é essa tal de Operação Guacamaia, Adriano? Salve, salve, amigos do Direita Nova York. Esses 5 eram membros da oposição e eles eram acusados de conspirar contra o governo Maduro. Regime, né? E estavam asilados na Embaixada Argentina desde março de 2024. Então a embaixada passou a ser protegida pelo Brasil, após, imaginem só, a ruptura entre a Argentina e Venezuela. O Milei, quando assumiu, ele não quis compactuar mais com esse regime de escravidão e ditadura venezuelana. Aí o regime cortou a energia, a água e fez pressão até que os Estados Unidos agissem. Exatamente, né? E é sempre essas pressões, né? Cortar água, cortar luz e pressionar. Regime de guerra, né? Fazendo aquela sistema famosa de psicológico. Né? Guerra psicológica. Enfim, ou seja, mais uma vez o chavismo tratando dissidente como terrorista, né? E o Brasil sempre cedendo, né? A isso. Cara, é verdade, cara. O Lula virou síndico da embaixada alheia, cara. Só faltou mandar o Janones como porteiro e o Gilmar Mendes como zelador, cara! É isso mesmo, Xandinho, sempre afiado, né, esse Xandinho. Mas vamos falar da operação em si. Marco Rubio, né, confirmou, os Estados Unidos tiraram os caras de lá com precisão cirúrgica. Adriano, o que se sabe sobre esse resgate, Adriano? Durante uma viagem do Maduro à Rússia, que aliás se encontraram lá ele, o Lula, a Janja. Todos os ditadores. Mas a Janja foi de avião antes? Foi de avião antes, né? Ela foi pela FAB, né, Xandinho? Isso aí, cara. E ela levou aí algumas coisas lá que não foram revistadas, né? Não foram divulgadas. Foi no maior avião da FAB. Será que tem alguma coisa a ver com o escândalo do INSS? Aposentadão? Que isto, cara? Que isto? Ninguém sabe, será né? que levou um dinheirinho aí, cara? Não tinha nada, ninguém revistou nada e ela foi cheio de mala, né? Pra ficar pouco tempo, né? Num avião de carga, né? Um avião de carga. Mas enfim, durante essa viagem do Maduro à Rússia e do Lula, uma operação coordenada e sigilosa, talvez com apoio da inteligência argentina, ninguém sabe, né? Sim. E o Brasil? Tava no papel de guarda de portão, mas quando precisou mostrar firmeza, saiu de cena, não é, Xandinho? Cara, isso é verdade, cara. Aconteceu isso porque o Brasil é assim, cara. O Brasil é na peneira, passa todo mundo. Cara! É isso aí, Xandinho. Maria Corina Machado aplaudiu. Javier Milei agradeceu. Mas o Lula, esse aí quietinho, né, Adriano? O que essa operação revela sobre o momento geopolítico da América Latina, Adriano? Isso fala de uma guinada, né, do Milei, a postura firme dos Estados Unidos e a omissão brasileira. Toca também na contradição entre
os discursos de direitos humanos do PT, né? E sua aliança com regimes autoritários. É bem curioso essa relação, né? Adriano, por que esses opositores não conseguiram sair da embaixada antes, Adriano? Porque o regime chavista, né, cercou o local, cortou a eletricidade, até tentou forçar a rendição deles. Era praticamente um cerco medieval, né? Só faltou os jacarés, um fosso, uma troça assim. E, enfim, não conseguiram. Até catapulta acho que tinha desse negócio, né? Quieto, cara, tá louco, cara. Esse modo chavismo aí, cara, parece o Game of Thrones, cara. Só que com menos inteligência e mais cheiro de mofo, cara! É isso mesmo, Xandinho. O Brasil tinha autorização legal para proteger a embaixada argentina? Tinha sim. Após o rompimento diplomático entre a Argentina e a Venezuela, o Brasil foi designado como poder protetor. Em nome da Argentina, ele ia proteger a embaixada. Mas em setembro de 2024, o Maduro revogou essa autorização. Quieto, cara, esse Lula é muito louco, cara. O Lula é tão respeitado pelo Maduro, cara, que foi expulso até como babá da embaixada diplomática Nutella, cara! Xandinho, como os Estados Unidos conseguiram executar essa operação sem confronto direto, Adriano? Olha, possivelmente com apoio logístico interno e aproveitando a ausência do Maduro, que estava em Moscou, né, com o Lula, como a gente já falou aqui. Foi uma espécie de janela de oportunidade. Eles chegaram e fizeram a operação, né? Fatiou, passou. Né? Chegou, fizeram uma incursão sem ninguém perceber, né, cara? Na manhã. Cara, que é isso? Fatiou, passou, cara. Isso daí é o Maduro em Moscou, o Biden em silêncio e o Trump, cara. O Trump só falta dizer que ele pilotou o helicóptero, cara! E como os resgatados chegaram aos Estados Unidos sem serem interceptados, Adriano? Enfim, são informações ainda confidenciais. Sim, lógico. Mas tudo indica, né, que houve uma ponte diplomática ou aérea segura, talvez com apoio de um terceiro país latino-americano. Quieto, cara. Será que não foi a própria Argentina? Vai saber. Ainda é sigilo, né? Não se sabe. Cara, esse é um plano, foi muito louco, cara. Isso deve ter sido como uma escala no Panamá e uma benção de São Renegade, cara! É isso mesmo, Xandinho. Tem até bênção de Ronald Reagan, né? O governo Lula comentou oficialmente a operação, Adriano? Não acredito. Não. Itamaraty permaneceu em silêncio, provavelmente para evitar um constrangimento com Maduro e Milei. Vai saber, né? Cara, o silêncio foi tão ensurdecedor que dava pra ouvir o PCO chorando, cara! Essa operação pode marcar uma mudança na postura dos Estados Unidos com a América Latina, não é não, Adriano? É um recado claro. Os Estados Unidos seguem dispostos a agir, mesmo fora dos holofotes, e também mostra que há uma aliança informal entre Milei e o governo americano. Cara, que é isso, cara? Isso daí é a nova tríplice aliança, cara. Estados Unidos, Argentina e Brasil assistido pela TV Brasil, cara! É isso mesmo, Xandinho. O que essa operação representa simbolicamente para a oposição venezuelana, Adriano? É uma vitória moral e estratégica. Mostra que, ao mesmo tempo cercados, eles não estão abandonados e que há governos que ainda respeitam a liberdade. Quieto, cara, respeita a liberdade, cara. É como ver 5 Davi fugindo do Golias bolivariano, cara! E sem nem precisar de estilingue, cara! Tá aí, minha gente. 5 venezuelanos agora respiram liberdade em solo americano. E o governo brasileiro saiu com o rabo entre as pernas, desautorizado até por quem fingia proteger. Esse é o retrato da diplomacia do Foro de São Paulo. A Operação Guacamaia não
foi só um resgate. Foi realmente um tapa na cara da omissão e do cinismo da esquerda latino-americana. A gente agradece ao Adriano pela análise brilhante e, claro, ao Xandinho, sempre direto do esgoto, onde ele pesca as verdades que ninguém quer ouvir. Até o próximo episódio do Direita Nova York, galera! Não esqueça de dar aquele like, comentar sobre o nosso conteúdo e acionar o sininho. Muito obrigado pela audiência de todos. Obrigado, Adriano. Obrigado, Xandinho. E estamos aí para trazer o que a mídia convencional não fala e distorce tudo a vocês.